Galera, estamos aqui na Keep Running, num papo sobre a Maratona do Rio desse ano, como parte, inclusive, da programação da Maratona da Solidariedade, que a gente está fazendo em prol aos irmãos do Rio Grande do Sul. E eu estou aqui com muito prazer na presença do Marquinhos e do Andrei, dois corredores recentes da Maratona do Rio. Vou pedir para vocês se apresentarem. Bem, eu sou conhecido como Marquinhos, Marcos Júnior, hoje treinador formado em Educação Física, além de ultramaratonista, sou maratonista, Ironman, e participei da Maratona do Rio em 2019 fazendo o desafio, o desafio Cidade Maravilhosa, no ano de 2019. Sou Andrei, jornalista e maratonista, e participei da Maratona do Rio no ano passado, 2023. E eu sou a Renata, a Coisa Paca, vou participar esse ano também da Maratona, do desafio, primeira vez correndo no Rio e correndo no desafio. Então, papo sobre isso é o que não vai faltar aqui. Vamos lá. E aí, acho que um dos primeiros pontos dessa maratona é dizer que é um evento que vai juntar 45 mil pessoas ao longo das 4 provas. E uma coisa que me surpreendeu bastante foi saber que desse total, mais de 80% de pessoas de fora do Rio de Janeiro. Então, acho que assim, conhecer o percurso, esse papo que a gente está tendo aqui, pode ajudar muita gente que nunca correu no Rio ou que nunca correu, que estava estreando na distância, né? Então, eu acho que eu vou começar perguntando para você, Marquinhos, em 2019. Com relação à largada, Marina da Glória, e ali no Aterro do Flamengo, que é uma área muito tradicional de provas de corrida no Rio de Janeiro, né? Como é largar lá, como foi a sua largada em 2019? Bem, a minha largada ela foi bem cedo, né? Eu gosto de provas que largam bem cedo, e como você falou, o Aterro do Flamengo, que eu gosto ali que a largada, a pista é larga. Então, assim, na hora da largada não tem aquela muvuca, não tem aquela bagunça. Então, assim, atende todo mundo, atende o corredor que quer correr rápido e também atende aquele corredor que quer manter o pace tranquilo lá atrás. Eu lembro que eu me larguei num ritmo de média de 5h36, que era a minha meta, eu estava treinando com outra maratona, então eu desafio para fazer o volume de treino. Entendeu? Então você vai sentindo Marina da Glória, né? O percurso que eu fiz era um percurso antigo, ainda tinha um túnel, né? Então a dica que eu dou assim, para a largada, cheguem cedo, né? Como toda largada a gente tem que chegar cedo para poder poder se posicionando, se localizar, mas assim, a largada é sensacional, a largada ela é bem organizada, não tem o que reclamar. Eu tenho um comentário sobre isso, porque no ano passado eles colocaram as distâncias, os pelotões, melhor dizendo, com uma folga muito grande. Por exemplo, você estava de 4h30 a 5h30, por exemplo. Eu não me lembro exatamente qual era o rol. E você concorda comigo que tem uma grande diferença entre um e outro. Então, no mesmo pelotão, largam corredores com expectativas de provas diferentes. Ou seja, para mim, o que é mais importante é você não ir no embalo de alguém, porque a pessoa pode ser mais lenta que você e você vai perder tempo, ou você pode ir no embalo e ser mais rápido, aí você também vai perder tempo, porque você vai começar muito mais forte do que você queria. Então, para esse começo de prova, principalmente quando há muitas diferenças de velocidade entre os atletas, a dica: olhe o seu relógio, veja o seu pace atual, para ver se está realmente de acordo com o que você espera. Porque, como não existe um pelotão muito bem definido, existem os pelotões, mas são, como eu falei, com um intervalo muito grande de possibilidades. Então, é melhor você controlar pelo relógio. E um outro ponto que eu acho que é legal a gente lembrar, né? A largada acontece no escuro. Não amanheceu ainda. Isso mesmo, durante a noite. E aí, o que vocês lembram dessa experiência de largar no escuro lá no Rio de Janeiro? Eu particularmente eu gosto, quanto mais cedo para mim melhor, eu sou madrugador, eu gosto de treinar muito cedo, então assim, pelo que eu me lembro assim, você sai do Aterro do Flamengo, você vai sentindo Marina da Glória e sentindo a gente chamada de área militar, né, que é aquela área que tem a Marinha, tem o pessoal, então assim, tem um monumento, então assim, o Rio é bonito.
Mas não dá muito para ver naquela hora. Não dá muito para ver nessa hora. Mas assim, eu lembro muito bem disso. E quando a gente entra no túnel, e a gente sai do túnel, que era o percurso antigo, a gente não tem mais o túnel. Então hoje, vamos dizer assim, ficou um pouco já até mais fácil esse primeiro trecho. Porque esse primeiro trecho, como eu estava treinando, eu lembro o seguinte, você tem que dosar esse primeiro trecho. Sim. Somente a saída do túnel, quando você está indo, e quando você está voltando da Marina da Glória, do centro, do centro da área militar, que você volta sentido Aterro do Flamengo e passa novamente... Né? Pelo pórtico. Eu falo ali você tem que saber dosar e tem que saber controlar. E ali você já amanheceu. Então ali você já começa a ver as belezas naturais do Rio de Janeiro. Sim. É muito lindo. Você está voltando ali, é mais ou menos, se não me engano, KM 14, KM 13, 14, você está descendo ali o Aterro do Flamengo e você já começa a ver o porque você e aquilo ali transmite uma energia. Aí você sente, estou no Rio. Estou no Rio, sim. Na volta você sente ali, estou no Rio. Agora, falando um pouquinho antes da gente chegar nesse ponto aí, que é aquele centro histórico, que é da região do Museu do Amanhã, Isso, Museu do Amanhã. da Roda Gigante. O Museu do Amanhã, aliás, outra coisa, dependendo do seu tênis escolhido para a prova, Sim. fica muito atento, porque pode ser que seja um tênis que escorregue, porque como o piso ali no Museu do Amanhã é escorregadio e as pessoas derramam água por causa do posto de hidratação, tem que ter muito cuidado redobrado, porque ali é um trecho de curvas fechadas. Inclusive são ruas estreitas ali, aquele pedaço ali. Molhado amplifica o risco, então não é hora de ganhar tempo ali, é hora de manter a calma. E eu até, um pouquinho antes, falar um pouquinho do aterro, de correr no aterro, porque o aterro é bem mais amplo, né? Mas uma preocupação que eu faço um paralelo entre correr no aterro seria uma experiência parecida do que é correr na marginal. Sim. E aí, é a marginal deles. É a marginal deles, exato. E aí, a preocupação que eu tenho são duas quando eu corro na marginal, que é, a primeira é com o olho de gato. Claro. Entre as pistas, e eu já vi muita gente tropeçando naquilo, levando tombos, assim. Então, isso eu imagino que tenha lá também. E a outra coisa que eu acho que é quando você corre em vias muito largas, que é o raio da tangente, né? É você fazer uma distância muito maior do que você deveria fazer. Exato, você acaba se perdendo na tangente. Quando a gente tem isso nas provas lá fora, a gente tem a Blue Line, mas a gente ainda não tem a Blue Line aqui. Então, é manter a Blue Line na nossa... Isso é importante porque você... escolhe um lado, na verdade você não pode escolher um lado, você tem que dar preferência para o menor trajeto possível. Perfeito, exatamente. Não exatamente, vou pela direita, não existe isso. Ainda mais assim, ainda não nesse indo, né? Talvez voltando em outros pontos da prova, que você busca o lado mais sombreado da via, né? Com mais água. Isso no segundo... Eu até utilizo aquela técnica, né, que eu falo para todo mundo. Duas largas, até às vezes, no Rio. Sempre corre ao centro. Você se referencia ali, sempre o centro para a direita. Porque quando vir a curva você vai fechar e você vai fazer. Que no centro você olha melhor, exatamente. O problema é o seguinte: todo mundo quer ficar no centro. Né? Mas geralmente quem abre muito à esquerda, geralmente tende-se a gente falar tangente ser sempre maior, principalmente quando for fechar a curva. Mas assim, eu sempre dou essa dica. Procure sempre correr do centro para a direita. Do centro para a direita. Sim. Até porque na esquerda a gente deixa liberado para quem está querendo ultrapassar, que nem carro, que nem na estrada. Exatamente. Não é? E isso vale para não só para toda para Rio, mas toda a sociedade, não é só para o Rio. Não é. É uma dica. E outra dica importante também, que se preocupa muito com o pace, né, que eu falo. A gente está usando o GPS, está usando o relógio, mas você pega uma prova pelo Rio, são 45 mil GPS ligados ao mesmo tempo. Dá interferência, não tem como, de marcas, de todos os sim, sentidos. Sim, então assim, utilize a placa, porque aquela medição foi aferida pela organização. Então assim, se você vê que está 200 metros, às vezes 100 metros para mais ou para menos, confia na se está para menos, beleza, você está no lucro. Se está para mais, mas tem que cadenciar na placa. Vai marcar mais. Sempre, mas tem que cadenciar na placa. A marcação é de quilômetro em quilômetro? É de quilômetro. E uma coisa interessante é que a gente passa no ponto de largada, lá pelo quilômetro 16, 17, na volta, indo sentido que vai culminar no Leblon. Isso. Lá no fim você vai fazer o retorno, mas a gente vai ver a movimentação das pessoas que estavam na largada lá pelo quilômetro 16 ou 17. Perfeito. Então ali é o ponto que você participante, pode
colocar para sua família assistir você ali, Ótimo. porque vai te ver 2 vezes na largada, aliás, E depois- 3 vezes, né? Largada, chegada. E depois na volta, na chegada. Inclusive, a maioria das partes das assessorias ficam ali naquele pedaço ali, né? É. Então, porque, como você falou, a pessoa vai te ver 3 vezes. Ela vai te ver na hora que você larga, vai ver na hora que você passa Pra com o comprar contorno, ele, legal. e quando você está indo também para a reta de Então ali é chegada. o ponto da torcida, ali é o ponto que mais te dá força para a segunda parte. E essa segunda parte aí é bacana isso, né? Porque você já amanheceu, já tá dia, e aí você começa a ver as maravilhas do Rio de Janeiro. E você começa a entrar numa parte da prova que é justamente correndo na orla das praias, né? E é uma hora que mais tem gente, porque pela manhã, nos primeiros momentos, é só realmente quem está ali para acompanhar a prova, os familiares. Certo. Mas depois, quando Na ele entra... volta ali, depois que você sai da Copacabana, Panema, Leblon, na hora que você está voltando, contornando, né, você já vê que Ali a praia- já aumentou o público, somente da praia. Pelo menos em 2019, acredito que não teve incidentes, mas eu peguei algumas pessoas sempre atravessando, sentido atravessando a Porque as pessoas estão entrando na praia, né? Tinha sinalização, tinha alguns estádios, Mas eles não mas fecham não, eles não totalmente, estavam todos os É muito pontos. eles não colocam grade, porque justamente as pessoas precisam ir para a praia, que é direito de todo mundo. Então ali é um ponto de atenção, né? E ali também é o oposto, por exemplo, do que acontece na SP City. No quilômetro 30 da SP City, por exemplo, é o lugar mais vazio na USP. Sim. E ao contrário. Na Maratona do Rio é o lugar mais cheio, porque tem as pessoas que, tudo bem, que podem não ficar lá o tempo inteiro, elas vão para a praia, mas elas estão dando aquele apoio. Somente a volta ali de Copacabana, De você está Copacabana. passando e passa em frente a Copacabana Palace, eu falo porque é um ponto histórico ali, Sim, muito sem marcado, dúvida. muitos corredores estão vindo ali, estão filmando e tal, e ali é um ponto onde fica muita gente aglomerada, Que vai- tem uma galera que vai está pra esquerda, torcendo, faz a mas curva tem a pra galera que faz esquerda, a curva para a esquerda e para vai voltar voltar sentido aterro, né? Então ali é um ponto de bastante atenção, Esse é um- porque ele é muito largo também, né? Ali abre bastante a pista. Exatamente. Aí você tem esse respiro. E um ponto interessante. Mais 5 minutos. Espera só um pouquinho, já que você parou. Deixa eu mudar um pouquinho o ângulo, vou pôr mais perto, vai. Tá. E um ponto interessante que eu acho que é nesse momento, né, da prova. Tudo bem, eu te cortei, desculpa. Vai cortar essa parte. O que eu queria falar, gente? Eu esqueci que a gente estava falando Da volta do pessoal em Copacabana. Desculpa aí. Não, mas tudo bem, Lu. Vamos, a gente vai falando, vai. Mais 5 minutinhos, tá? Tá, Já vamos deu, lá na já volta. deu 16. Nossa, Sumiu. Nossa, sumiu o que eu queria falar. mas então fala. Deixa eu ver uma coisa só aqui, a minha colinha. De repente A ela... gente vai... Às vezes uma coisa você... já lembrei. E um ponto, acho que interessantíssimo dessa prova, do percurso do Rio de Janeiro, são os retornos, né? Esse bate-volta que a gente tem, na verdade, na ida, depois na volta do centro histórico para ali para a região, e depois voltando também nessa região E você volta lá no Leblon, lá no fim do Leblon. no fim do Leblon, Que é lá pelo exatamente. quilômetro 30, mais ou menos no quilômetro 28, 29, 30. E aí a gente pode considerar então que em vários momentos da prova a gente tem realmente essa troca do pessoal que está vindo e você indo. Você é um espectador da prova também, prova, né? Você é um espectador e você até motiva também, né? Porque quando eu fiz em 2019, tinha muitos amigos fazendo, né? Então Isso. você acaba motivando. Você grita pra eles, as pessoas, um né? momento. Então, Isso é muito. Eu, particularmente, gosto de bate-voltas. Tem gente que odeia, né? Que não tem essa. Mas eu acho isso muito legal. Você enxerga as pessoas, você, enfim, participa realmente como espectador também, né? Você vê a elite, tem a oportunidade de ver a elite que Também, exatamente bate e volta. quando você tá indo nesse sentido Leblon ali, praticamente, Já a tá gente já voltando. tá voltando. Então te dá até um gás, né? Porque você fala, Dá, da né? hora, legal, bacana, vambora. E a chance Muito de legal. é uma das únicas chances de ver. Ali são, talvez, no ano, os melhores atletas em ação, com os da São Silvestre também, que são muito bons. E aí é nesse ponto. No Brasil, né? Exato, Os e é nesse kenianos, ponto, os melhores então. kenianos
que vem para o Brasil, assim como os da São Silvestre. Que eu acho que são os dois eventos que tem os melhores que felianos. você tem essa oportunidade de ver porque em casa, a gente sabe né? que são os que vêm, normalmente são os felianos. Puxa, que legal. E aí, então, agora a gente já está na reta final para o pórtico de chegada, né? E aí passamos por um dos pontos mais, que eu acho que é mais assim icônico e emblemático em termos de fotos que a gente vê, que é ali por volta do quilômetro 40, se não me engano. Sim. Que é ali do lado direito, né? O Morro dos Irmãos, né? Que é o Morro dos Irmãos é que eu falo, né? Na ida, você indo em sentido das praias, você tem o Cristo Redentor, te iluminando. E na volta você tem ali a energia do Pão de Açúcar, dos irmãos meus. Aí você já tá no 40, né? Aí já deixa eu falo, eu tenho uma foto emblemática, né? Que o pessoal até que estava me acompanhando, assistindo. Falei assim, como é que você parou? Eu parei nesse quilômetro, eu parei na placa de número 41 quilômetros e tirei uma selfie. Nossa, aí ó, e você tá falando dela até hoje. Que eu fiz questão, eu falei, eu vou parar porque eu tenho que registrar. Eu tirei uma selfie tanto da placa quanto da paisagem. Sim, exato. Porque a única coisa que não pode acontecer é você estar num estado mental que você não consegue aproveitar a paisagem. Não pode. Esse é o maior erro que você pode cometer, é não aproveitar a paisagem. Exatamente. Tem que aproveitar, você está lá senão você poderia estar numa esteira correndo. Aproveite a jornada, curta o percurso. Não, e no seu caso ali você estava chegando também no desafio, quer dizer... Desafio, né? E eu, ao contrário de muita gente que fez o desafio, a maioria das pessoas que fazem o desafio, elas fazem 21 tranquilo. Sim. E os 42, geralmente, elas vão para conseguir um RP, um ritmo legal. Sei. Eu, como estava treinando para outro objetivo, então eu fiz ao contrário, eu fiz os 21 forte. E os 42 eu fui. Você foi para os 42 eu tenho que terminar pace 6. Até que eu terminei a prova para 4 horas e 8 cravado. Pace 6. Então eu vim calculando quilômetro a quilômetro. Vim ajudando muita gente, vim dando energia para muita gente. Se divertindo. Então eu falei assim, eu tenho 13 segundos para bater uma foto. E eu tirei a foto e caí no 42. Que massa, que legal. Isso é muito legal. E a chegada também é sensacional, porque a pista abre ali no próximo do Aterro do Flamengo. Eu falo que até se assemelha também quando de quem corre a Maratona de São Paulo e contorna ali o Centro Monumento das Bandeiras, não abre ali aquele espaço. O Rio tem a mesma coisa, abre de um jeito que você vê a chegada, o pessoal chegando. E ali você dá o que tem, né? Você dá o que tem ali, é o sprint final, né? O que sobrou ali, um pouquinho. Calor. O restinho que tem ali, você dá tudo. Que bacana. E a grande vantagem, aliás, que a gente tem, que a gente está treinando normalmente, todo mundo, acho que no Brasil inteiro com essas ondas de calor, é que todo mundo está treinando no calor, então não vai estranhar quando chegar na maratona, porque não vai estar mais quente do que você está treinando normalmente. Sim. Infelizmente, né? Porque é o que eu falo, né? Se tiver calor, vai estar calor para todo mundo. Exato. Se tiver frio, também vai estar frio para todo mundo. Não, e aí como você é um esporte que você não está concorrendo contra ninguém, contra você mesmo, eu acho que o interessante, o importante e o inteligente é você eventualmente estar mais calor do que o planejado, reveja a sua estratégia. E já larga com outra estratégia. E importante, beba água. Mas isso sempre, em todos os postos possíveis. Exato, com sede, sem sede, é isso mesmo. Eu costumo falar assim, né, até como uma dica técnica, assim, mesmo que você não queira beber, pelo menos salive. Molhe a boca, porque a sensação da saliva, de você molhar a boca, vai fazer bem isso para o organismo. O organismo vai entender que você está se hidratando. E ali realmente tem necessidade, não é tem brincadeira. Necessidade, é quente. Quando eu fiz o Rio estava muito quente. Estava quente. Calor. A gente largou cedo, eu lembro que 4h30 da manhã fui para o posto de largada, já estava 33 graus, 4h30 da manhã. Então imagina. Aí você fala, finalzinho de junho, praticamente inverno no país inteiro, né? E lá não, lá estava muito quente. Então assim, você termina a prova ali. Então, assim, hidratei todos os postos, eu hidratei. Você tem todas que hidratar, as oportunidades. pegar isotônico, pega isotônico. Tem a galera que oferece, né? É importante. Não se desligue do sal, cápsula de sal. Sim, o eletrólito. Porque o carbogel não tem a quantidade de sódio que você... E ainda mais com essa perda pelo suor que vai ser enorme. E aí, então, para terminar, vou deixar com uma data importantíssima. 22 de junho de 2025. É a data da Maratona do Rio do ano que vem, sempre no feriado de Corpus Christi.
Então já é aí, se você nunca participou, já começa a colocar no seu radar. Que dá para se Eu preparar. quero voltar para fazer o desafio e quem sabe as 4 provas, por que não? Por que não? Quem sabe isso já é uma Pode ser realidade, uma realidade, possibilidade. Fazer os 5, 10, 21, os 42, Nossa, né? que show de bola, né? Rio merece, acho que o Rio merece. O Rio merece, é isso aí. Tem mais tempo correndo lá. É Exatamente. isso. 22 de junho do ano que vem. Mas antes disso, vamos lá, né? Em 2020. De 2024. É isso.